Tudo era perfeito. E eles nem sabiam quanto. Imagine um mundo sem dor, sem vergonha, sem medo. Um lugar onde você caminha livremente, sem esconder nada, sem temer nada, sem precisar se defender de ninguém, nem de si mesmo. Isso não é fantasia. Foi a realidade dos primeiros seres humanos que já existiram. E a história de como esse mundo foi perdido é a história mais importante que você já vai ouvir. Porque não é apenas a história de Adão e Eva. É a sua história. É a minha história. É a história de todo ser humano que já viveu. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 6 dias de criação, luz separada das trevas, águas separadas da terra seca. Plantas, árvores, animais de toda espécie. O sol para governar o dia, a lua para a noite. E a cada etapa, o texto registra a avaliação do Criador. E Deus viu que era bom. Bom, bom, bom. Repetido a cada criação como um refrão de satisfação. Mas no 6º dia, Deus fez algo diferente. Algo que separava essa criação de tudo que havia feito antes. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não disse isso sobre a luz, não disse sobre as águas ou sobre os animais, apenas sobre o homem. Deus plantou um jardim no Éden ao oriente, ali colocou o homem que havia formado. O jardim era um lugar de abundância extraordinária, árvores agradáveis à vista e boas para comer. Um rio que se divide em 4 braços para irrigar a terra, ouro, pedras preciosas, riquezas naturais de toda espécie. E no meio do jardim, 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou Adão no jardim com uma missão: cultivá-lo e guardá-lo, e com uma única instrução: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma proibição em meio a uma abundância ilimitada. Não era crueldade, era proteção, era o limite que preservava tudo o que existia. Então Deus disse algo que revela o coração do Criador com uma ternura surpreendente: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus trouxe todos os animais diante de Adão e Adão os nomeou, mas entre todos eles nenhum era a companhia que ele precisava. Então Deus fez algo que não havia feito em toda a criação. Causou um sono profundo sobre Adão, tomou uma de suas costelas e da costela formou a mulher. Quando Adão acordou e a viu, disse as primeiras palavras poéticas da história humana: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. 2 seres humanos completamente abertos um para o outro, sem vergonha, sem medo, sem nada a esconder. E ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Essa é a imagem da perfeição original. Não apenas um jardim lindo, mas 2 seres humanos completamente transparentes, um diante do outro, e completamente em paz com o que eram. Tudo era bom, tudo era abundante, tudo era aberto, mas havia uma árvore no meio do jardim, e havia uma proibição, e havia uma serpente. O texto não demora em apresentá-la, logo após descrever a perfeição do jardim e a nudez sem vergonha de Adão e Eva. O próximo versículo diz: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. A perfeição estava prestes a ser testada, e o teste viria pela porta mais sutil de todas. Não pela força, não pelo medo, mas pela dúvida plantada numa pergunta aparentemente inocente. Você já olhou pra sua vida e percebeu, só depois, o quanto tinha de bom? Que o que parecia comum era na verdade extraordinário. Adão e Eva viviam numa perfeição que nem conseguiam dimensionar.
porque nunca haviam conhecido outra coisa. Às vezes só percebemos o valor do que temos quando está em risco de ser perdido. E para eles, esse momento estava chegando. Se essa história já começou a te prender, deixe seu like, comente o que você achou e se inscreva no canal para não perder as continuações. Na parte 2, a serpente faz uma pergunta que parece simples, mas que carrega dentro dela a armadilha mais antiga da história da humanidade. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Tudo era perfeito e eles nem sabiam quanto.